Luz nas sombras, a verdade sobre Noé e o dilúvio no terceiro ano de Joaquim. Em uma terra marcada pela corrupção e imoralidade, um homem se ergue como um pilar de justiça. Noé, um agricultor e construtor de coração temente a Yahvé, observa com dor os dias obscuros que cercam sua vida. As pessoas, lançadas em um abismo de idolatria, ignoram a voz do Criador enquanto as trevas se alastram como fogo sob a erva seca. Noé, porém, destaca-se como um raio de luz, um farol de fé em um mundo mergulhado no pecado. Ele caminha com Deus, Gênesis 6:9, e seus atos de integridade ecoam no céu, atraindo a atenção divina em uma época em que a desobediência permeia o cotidiano. Às margens do vasto deserto de Sinar, Noé recebe uma revelação que mudará o curso da humanidade. As águas do juízo viriam para consumir a terra corrompida, numa severa punição que eliminaria a maldade como ervas daninhas. A instrução de Deus é clara e incompreensível aos olhos da sociedade cega de orgulhos. Construa uma arca de madeira de cipreste, ordena o Senhor, e dela você e sua família escaparão. Gênesis 6:14. Enquanto a maioria ri e zombeteia, Noé obedece, crendo na promessa que ressoa em seu coração. Assim, inicia-se a construção da colossal arca, uma empreitada que desafia a lógica e percepção humanas. Esta obra monumental se torna o símbolo de sua esperança e resistência, um testemunho de sua fé inabalável em um mundo rebelde. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O tempo passa, e Noé, perseverante, continua a pregar, alertando os vizinhos e amigos sobre a calamidade que se aproxima. Mas a multidão permanece embriagada pelo pecado, ignorando os avisos de um homem justo em meio a um mar de iniquidade. E então, os céus se cobrem de nuvens escuras, como um presságio do que há de vir. A primeira gota de chuva toca a terra, e um frio incomum gela aqueles que uma vez zombaram de Noé. As chamas da sua fé brilham ainda mais intensamente. Quando as águas começam a invadir a terra, Noé e sua família se refugiam na arca, levando consigo um casal de cada espécie, a última esperança da criação diante do juízo final de Deus. Gênesis 7:13-16. Ao ver a terra sucumbir sob a torrente avassaladora, Noé reflete sobre o chamado divino que recebeu e as almas perdidas que desacreditaram. O clímax da narrativa se desenrola enquanto águas turvas encobrem toda a criação, levando consigo a maldade ancestral. Gênesis 7:17-24. Após 40 dias e 40 noites de incerteza, a arca repousa sobre as montanhas de Ararat. O que parecia o fim, em realidade, é um renascimento da humanidade e a reafirmação da aliança divina. Noé, ainda envolto em questionamentos, contempla o futuro da nova criação, como as gerações que hão de vir responderão ao chamado de Deus. O mistério da escolha humana se revela em um delicado equilíbrio entre fé e incredulidade, enquanto a história de Noé ressoa através do tempo, convidando cada coração a considerar a profundidade da obediência e da fé em meio à adversidade. Enquanto a arca permanece estabilizada sobre a montanha de Ararat, Noé ocupa seus pensamentos com perguntas profundas, contemplando o desenrolar da promessa divina. Ele ouve o eco dos ventos que sopram através das fendas da arca, um som que se assemelha a um lamento da terra que foi purificada pelas águas. A criação transbordava de vida e vigor, mas Noé sabia que o que aguardava fora da arca era desconhecido e talvez aterrador. 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus filhos e as noras, compartilham esse espaço sagrado, o último refúgio dentro da arca. A tensão entre a animosidade que testemunharam e o silêncio devastador do exterior é palpável. Os ecos do juízo ainda reverberam na mente de Noé, chamando-o fora de sua contemplação. O Senhor havia prometido que não destruiria a terra novamente por meio de águas, mas como seria o futuro da humanidade? Em meio às suas reflexões, Noé sente a urgente necessidade de buscar a voz de Deus.
Ele se levanta e se dirige ao compartimento onde foram armazenadas as aves. Vou enviar um mensageiro ao mundo que agora se assemelha a um deserto, ele sussurra a si mesmo. Com um ato de obediência renovada, Noé solta uma pomba, um símbolo de esperança e reconciliação. A pomba voa, suas asas cortando o ar ainda pesado das consequências do juízo. O olhar de Noé se fixa na entrada, na expectativa de que a mensageira traga notícias da criação que ele tanto amava. Por dias, ele observa a pomba retornar sem encontrar uma morada. O coração de Noé se aperta a cada vez que a pomba não traz um raminho de oliva em seu bico. Era um sinal de que a terra ainda permanecia desolada e coberta por águas. No 10º dia, um novo lançamento se torna uma oração fervorosa. Quando a pomba finalmente retorna, suas asas parecem cintilar sob a luz que pouco a pouco começa a emergir da névoa. No seu bico, um raminho de oliva, a promessa de renovação e vida, Gênesis 8:11. A visão desse pequeno pedaço de esperança aguça a fé de Noé. Com lágrimas nos olhos, ele e sua família se abraçam, cientes de que a misericórdia divina ainda habita em seus corações. Olhem! Deus nos deu um sinal, exulta Noé, a alegria agora preenchendo o espaço anteriormente pesado de incerteza. A terra será restaurada, assim como as promessas de Deus são eternas. Ele se ajoelha em agradecimento, reconhecendo a soberania do Criador. A arca, o lugar de segurança e restauração, se torna um monumento não só ao juízo, mas à graça. E assim, conforme os dias se arrastam, as águas começam a retroceder lentamente. As montanhas tornam-se visíveis, o céu se desvenda com um brilho renovador, e a luz que se infiltrava nos porões da arca traz uma nova clareza ao espírito de Noé. Uma nova era estava prestes a começar, mas o que Noé não sabia era que este novo capítulo da humanidade conteria desafios mais profundos do que as águas do dilúvio haviam representado. Com um novo impulso, Noé se prepara para sair da arca, sentir a terra sob seus pés e ouvir os sons de princípios de vida. Mas em sua mente, um eco ronda: como as gerações reconhecerão este ato de salvação? Que escolhas eles farão? Foi então que o Senhor, rompendo o silêncio, disse a Noé: estabelecerei a minha aliança com você e sua descendência, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9:11. A promessa invocou nele um temor reverente, pois um novo mandato foi impresso em seu coração: sejam frutíferos e multipliquem-se, e enchem a terra. Gênesis 9:1. Enquanto Noé olhava para a terra renascente, um murmurinho incompreensível começou a se formar no horizonte. Ele sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O futuro da humanidade e as repercussões da aliança estavam em jogo, e a visão do que estava por vir se desdobrava em seu espírito. Mais do que nunca, a história do homem requereria uma resposta à volta do Senhor, pois os desafios para o coração humano estavam apenas começando, e a verdadeira prova de fé ainda estava por vir. Quando o sol começou a se erguer sobre as montanhas de Ararat, os raios dourados tocaram as superfícies encharcadas, fazendo brilhar cada gota que se agarrava à terra recém-renascente. Noé, agora repleto de gratidão e temor, levou sua família a reunir-se junto à entrada da arca. O momento de descer parecia próximo. O Senhor havia falado e prometido a aliança, agora, o futuro dependia das escolhas que fariam. Preparem-se, meus queridos, ele disse com voz firme, mas suavemente embargada pela emoção. Estamos prestes a pisar em terra firme novamente. Deus nos deu uma nova oportunidade. Sua esposa, Naamá, segurava a mão de suas filhas e olhava para Noé com um misto de esperança e ansiedade. Os filhos, sem palavras, esforçavam-se para conter a agitação. Depois de tantos dias, o desejo de sentir o chão sob seus pés era palpável, o clamor da criação o chamava para fora de seus limites seguros. Com um último olhar à arca, que fora seu abrigo durante a tempestade, Noé abriu a porta e deu o primeiro passo. Abaixo dele, o solo estava úmido, mas firme. Ao olhar ao redor, viu a vastidão da terra, agora lavada das trevas que a cobriram, revelando a beleza de um mundo que não conhecera durante semanas. Vejam, o mundo está mudando, exclamou um dos filhos, Sem, enquanto observava a vegetação começando a brotar entre as fissuras da terra. Cada nova folha e cada respingo de vida era um tributo à fidelidade do Criador. Com a graça de Deus muito presente nos corações deles, Noé se ajoelhou,
e sua família seguiu seu exemplo. Juntos, ofereceram um sacrifício ao Senhor, queimando a melhor das reses recém-libertas. O aroma da carne assada subiu ao céu, um sinal de gratidão e louvor. Noé, com suas mãos erguidas, clamou por força, por sabedoria e por um coração que sempre buscasse agradar ao Senhor. Elohim. Ele começou, a emoção dando vida a cada palavra que pronunciava. Nós somos gratos por sua misericórdia e compaixão. Esta é uma nova aliança, e pedimos que nos guie em cada passo que tomarmos neste mundo renovado. Enquanto Noé orava, o céu se iluminou com um arco-íris resplandecente, estendendo-se de uma montanha a outra, uma manifestação visível da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra por meio das águas. A visão do arco-íris encheu os corações de expectativa e reverência. Nele, a certeza de um novo começo. Noé exclamou, com a voz repleta de emoção. Contudo, à medida que os dias se passavam, uma sombra começou a se formar nas profundezas da mente de Noé. A promessa da aliança era grande, mas o que exigiria de sua descendência? Como eles receberiam e respeitariam a bondade do Senhor? A liberdade recém-conquistada era uma bênção 1000 vezes maior, mas também trazia consigo o peso da responsabilidade e das escolhas. Crises internas começaram a se desenrolar. Sem e Jafé, seus filhos, buscaram estabelecer um pequeno assentamento em um vale próximo, inspirados pela visão de vida e abundância. Mas Ham, o mais novo, mostrava-se inquieto, questionando a necessidade de seguir um plano que parecesse limitado. Por que não podemos aproveitar a vida com vivacidade, pai? Deixamos para trás um mundo de regras, disse ele desafiadoramente. O olhar de Noé encontrou a luta interna em seu filho, o que fez seu coração pesar. Sabia que a verdadeira luta não era apenas com o que havia sido destruído, mas também com o que surgiria em cada coração humano a partir desse momento. Foi então que o Senhor novamente falou ao coração de Noé, impartindo sabedoria e revelação. O homem tem a opção de seguir o caminho da vida ou da destruição, murmurou o Senhor ao espírito de Noé. As palavras ressoaram profundamente em sua alma, um lembrete do que estava em jogo. O futuro da humanidade dependia da resposta da próxima geração ao chamado de Deus. Noé, agora consciente do chamado, preparou-se para guiar sua família e os poucos que ainda pudessem escutá-lo. A nova ordem estava à vista, mas, em meio a toda a gratidão, um novo medo começava a se formar. O que estariam dispostos a sacrificar pelo bem de suas almas e de sua história? Enquanto suas perguntas pairavam pesadamente no ar, Noé se preparou para compartilhar as verdades do Senhor com sua família, ciente de que eles enfrentariam não apenas os desafios da terra renovada, mas a luta interna entre a vida e a escolha que cada um deveria fazer. A história estava a ponto de se desdobrar, com as decisões humanas retornando ao primeiro plano da aliança. Noé levantou-se após os dias de oração e contemplação. O olhar em seu rosto refletia a dúvida e a esperança que agora coexistiam em seu coração. Ele sentiu a necessidade de reunir sua família, de orientá-los nas novas verdades que o Senhor havia revelado a ele. Caminhou até o espaço onde Sem, Jafé e Ham estavam organizando utensílios da arca. Um silêncio tenso aguardava sua voz. Filhos, venham, ele chamou, a urgência de suas palavras ressoando nas mentes e corações daqueles que o ouviam. É tempo de refletirmos sobre a aliança que o Senhor realizou conosco. Ele não apenas nos deu a oportunidade de recomeçar, mas também nos incumbiu de um dever, sermos guias de um novo caminho. Os rostos dos jovens tornaram-se ainda mais sérios, pois a magnitude do que estavam prestes a ouvir começava a se revelar. O mundo fora da arca é vasto e cheio de promessas, mas, como tudo que o Senhor toca, requer nossa responsabilidade. Devemos nutrir e proteger essa terra. Nela, devemos cultivar as sementes de justiça, bondade e fé, Noé disse com firmeza, observando o impacto de suas palavras em cada um deles. Da mesma forma, Noé sentia que, conforme falava, suas próprias dúvidas se dissipavam. Ham, ainda agitado pelo desejo de liberdade, finalmente se pronunciou. Pai, será que não estamos sendo muito rígidos? A liberdade que temos agora, após o dilúvio, deve ser vivida. Não devemos temer construir alegria? Sua voz tinha uma nota insistente, repleta de emoções conflitantes. Noé olhou em direção a Ham,
buscando as palavras certas. A liberdade, meu filho, não é um convite ao caos, mas a responsabilidade e a escolha. Olhem ao seu redor. A nova terra clama por cuidados. Não podemos nos esquecer do passado. O Senhor nos libertou para que não repitamos os erros que nos trouxeram a esse ponto. Hoje, a decisão de seguir o caminho da vida está em nossas mãos, esclareceu com serenidade. Sem, que sempre mostrará temperança e sabedoria, levantou a mão e interrompeu. O que nosso Pai diz é verdade. A graça do Senhor nos faz novos, por isso devemos buscar uma nova forma de viver, uma que honre ao nosso Criador. O caminho da vida é o que precisamos escolher e traçar juntos. Sua voz vibrava com convicção, ecoando a seriedade da missão. As palavras de seu filho começaram a alcançar o coração de Ram. Noé viu um vislumbre de reflexão no olhar inquieto do filho mais novo. O apelo pela harmonização com o propósito maior da vida começava a tomar forma em sua mente. Mas uma pressão parecia ainda existir, como uma nuvem prestes a se romper com uma tempestade de perguntas. Aquela noite, enquanto a família se reunia em torno da fogueira crepitante, a atmosfera estava repleta de tensão e suscetibilidade. Noé orou novamente, buscando sabedoria e paz para suas escolhas. Foi então que, enquanto os pensamentos dançavam entre ação e dúvida, o Senhor sussurrou no fundo de sua mente: levantai-vos e pedi, pois ainda há um mundo a ser alcançado. Ao amanhecer, eles estavam prontos. Com ferramentas e determinação, Noé e seus filhos começaram a trabalhar na construção de um altar mais amplo, um espaço destinado ao Senhor, para que o culto fosse realizado e a gratidão fosse evidente. Enquanto escavavam a terra, um brilho sutil de luz atraía a atenção de Noé, e ele encontrou uma pedra branca, luminosa sob a luz do sol. Ele a segurou em suas mãos, e, nesse instante, a lembrança do arco-íris falou novamente à sua alma, uma nova revelação de que Deus estava ainda em movimento. Com sussurros proféticos, Noé sentiu um forte impulso em seu coração. A nova aliança não era apenas para ele e sua família, mas uma promessa a ser revelada em gerações que viriam após eles, assim como os antigos desafios que a humanidade enfrentaria. Finalmente, Noé virou-se para os filhos, agora com uma expectativa renovada. O que vocês acham que essa pedra representa? O Senhor ainda fala e tem um plano. Devemos estar prontos para ouvir e obedecer. Nesse momento de expectativa e perturbação, um novo questionamento surgia: que futuro Deus preparava, e com que revelações e desafios eles teriam que lidar conforme a humanidade buscava um novo caminho nesta terra? A aliança de tudo isso estava prestes a ser desvelada, e o próximo passo se tornava mais enigmático à medida que o desejo de entender e se submeter à vontade divina crescia em seus corações. No dia seguinte, a brisa suave da manhã carregava um sentimento de expectativa. Noé e seus filhos se reuniram em torno da pedra luminosa que Noé havia encontrado. Era como se aquela pedra, um presente do Senhor, guardasse uma mensagem que se tornava cada vez mais urgente à medida que a nova terra se desenrolava diante deles. Noé, pai, o que fazemos agora? Perguntou Sem, observando a pedra com uma expressão de curiosidade e temor. Jafé, ao seu lado, estava imerso em pensamentos sobre o que tudo isso poderia significar para eles e para as gerações que viriam. Devemos buscar a face do Senhor, Noé respondeu, seu coração cheio de fervor. Essa pedra é um lembrete da presença divina e da promessa. É o momento de edificar não apenas o altar, mas nossos espíritos. Vamos nos separar por um tempo de oração e súplica, pedindo ao Senhor que nos revele seu propósito. Precisamos de sua orientação enquanto enfrentamos o desconhecido. Enquanto se dispersavam, cada um assumiu o seu espaço para a comunhão com Deus. Noé se sentou na sombra de uma árvore frondosa, seus olhos fitando o céu azul que se estendia sobre a nova terra. Ele clamava em seu coração por sabedoria, recordando as palavras de Gênesis 9:17 sobre a aliança de Deus com a humanidade. O Senhor nunca mais destruiria a terra com água, e essa promessa estava ainda se desdobrando sob a luz do novo dia. Depois de um tempo considerável, Noé decidiu que era hora de se reunir novamente. Os jovens voltaram, um após o outro, trazendo a percepção de que tinham sentido a presença de Deus de formas diferentes, embora cada um à sua própria maneira. Ram, que parecia mais calmo, falou primeiro. Pai,
Durante meu tempo de silêncio, senti que algo importante estava por vir, algo que estável e verdadeiro. Uma nova espécie de vida está nascendo aqui, mas também uma nova responsabilidade que não podemos ignorar. É verdade, meu filho, Noé afirmou, encorajando Ram a continuar. E podemos sentir que os nossos atos repercutem nas gerações futuras. Eu vi uma visão, disse Jafé, sua voz imbuída de seriedade. Uma visão de pessoas, não apenas a nós, mas outras que virão, errando e vivendo de acordo com os mesmos caminhos que levaram à destruição. A história se repetindo. Se não nos dedicarmos a compartilhar essa aliança com eles, poderemos enfrentar uma calamidade ainda maior. Os olhos de Noé brilharam com a gravidade da visão de seu filho. O que você diz é sério. Precisamos ser os guardiões da verdade e da prática da justiça. Não salve apenas nossas almas, mas a de todos os que cruzarem nossos caminhos. Então, Sem se adiantou, sua personalidade serena contrastava com a intensidade crescente do discurso. Devemos ser portadores da luz e da verdade, mas como faremos isso? Ele indagou. Como podemos nos preparar para os desafios que virão? É isso que precisamos descobrir, Noé refletiu, e já estava acontecendo uma transformação na intenção de seu coração. Ele levantou a mão para a pedra e declarou, esta pedra não é apenas um símbolo, é um chamado. Portanto, vamos nos unir e construir a fundação tanto espiritual quanto física de um novo futuro. Assim, eles começaram a estabelecer o altar sob a direção de Noé, com cada pedra sendo colocada com oração e declarações de fé. Eram os fundamentos de uma nova vida e nova esperança. Enquanto uma nuvem de mistério pairava sobre eles, Noé sentiu um tremor sutil no ar. Os céus escureceram por um breve instante, e ele, subitamente, percebeu a mão de Deus movendo-se na criação. Ele se lembrou das palavras do Senhor que lhe foram dadas, antes de a luz abrir os olhos da humanidade novamente, prepare seus corações. A promessa de uma nova aliança ressoava em seu espírito. E, nesse momento, a compreensão do plano divino começou a se revelar lentamente, como um véu sendo levantado. Noé sabia que a jornada deles não seria apenas uma reconstrução, mas também um chamado para redimir a humanidade. À medida que o dia chegava ao fim e as sombras se alongavam, uma palavra sussurrante soou em seu coração, eis que novas alianças serão feitas, e o meu povo encontrará força em meio à escuridão. O que isso significava para a família de Noé ainda permanecia um mistério, uma promessa aguardando para ser desvelada. Num silêncio profundo, a família de Noé continuou a trabalhar no altar, enquanto a nuvem de mistério pairava sobre eles. A tensão aumentava a cada minuto, e os sussurros da brisa pareciam ecoar promessas antigas. As folhas da árvore sob a qual Noé se sentou dançavam, como se quisessem se juntar em celebração à obra que estava sendo realizada. Pai, disse Sem, com a voz marcada pela expectativa e temor, será que o Senhor nos mostrará o que devemos fazer a seguir? Como seremos uma luz para aqueles que não conhecem sua aliança? Noé respirou fundo, refletindo sobre as palavras de seu filho. Ele já está nos mostrando, meu filho. Este altar é um testemunho da sua fidelidade. Cada pedra que colocamos aqui é um chamado àqueles que virão. Precisamos viver como exemplos, e nossas vidas devem ressoar com a promessa de Deus. As mãos dos meninos trabalhavam em harmonia, enquanto sussurravam orações silenciosas. Jafé, com os olhos voltados para o céu, perguntou, e se nossos esforços não forem suficientes? O que acontecerá se a humanidade repetir os erros do passado? Noé olhou para Jafé com um olhar de compreensão. A resposta é simples, a responsabilidade é nossa, mas a salvação pertence ao Senhor. Ele nos deu a missão de ser luz, e assim devemos seguir com coragem. A fé que cultivamos aqui deve ser passada adiante. Nesse instante, um estrondo distante reverberou pelo campo. O sol, que antes brilhava, começou a se esconder lentamente por trás de nuvens escuras, como se o próprio céu estivesse respondendo ao peso das palavras de Noé. A sensação de que algo significativo estava prestes a acontecer permeava o ar. Os jovens pararam de trabalhar e olharam para o céu, sentindo um chamado profundo no seu espírito, um convite a se prepararem para o que viria. Noé colocou a mão sobre a pedra luminosa, e uma luz radiante emanou dela,
refletindo em seus rostos e aquecendo seus corações. Juntos, vamos consagrar este lugar ao Senhor, disse Noé, sua voz ressoando com autoridade. Que cada um de nós possa ser fortalecido na presença dele e que esta aliança seja um testemunho eterno da sua misericórdia. Enquanto oravam, uma brisa forte soprou, e Noé sentiu um peso sobre suas costas, como se a própria terra estivesse se movendo para acolher suas orações. Era o som de um novo começo, e não só a antecipação dos filhos, mas uma confirmação do Senhor. A lembrança da destruição do mundo anterior estava se esvaindo, e uma esperança nova se formava. À medida que o tempo se passava, Noé buscou ao Senhor mais uma vez, esperando por uma palavra, um sinal, qualquer coisa que o dirigisse. E, assim, em meio à oração fervorosa, uma voz suave e poderosa ecoou em seu coração: Não temas, Noé. O que está por vir é um tempo de regeneração. Mas lembre-se, a fé deve ser testada antes de ser reconhecida. A voz de Deus trouxe um misto de paz e urgência ao coração de Noé, e ele se lembrou da importância de estar preparado. O que isto significava para sua família e os demais que virão? Seriam eles os portadores de uma nova palavra? Finalmente, um novo pensamento se formou em seu coração, uma visão do futuro que se aproximava como um rio em forte correnteza. Levante-se, meus filhos, e escutem as palavras do Senhor. Ele está nos liberando um chamado missionário, um legado a ser transmitido numa nova criação. Nesse momento, um relâmpago cortou o céu, e o céu escureceu ainda mais. Era um sinal que despertou reverência e temor, e as sombras pareciam se intensificar. Os filhos de Noé, embora temerosos, estavam unidos pelo Espírito e pela certeza de que estavam sendo guiados por algo muito maior do que eles mesmos. Eis que as almas que encontrarem o nosso caminho serão reconciliadas por meio das promessas que guardarão, assim como nós guardamos esta nova aliança, Noé explicou, seu tom afirmativo ecoando na escuridão emólica de um propósito divino. Com isso, um novo mistério se formava no horizonte. Preparem-se, porque o Senhor mostrará o caminho àqueles que caminham na escuridão. O tempo de revelação está próximo, e as alianças que faremos ecoarão através das gerações. Os filhos sentiram a gravidade dessas palavras, e uma nova determinação nasceu em seus corações, prontos para atender ao chamado que ainda aguardava seu pleno desvelamento. Noé olhou para os céus carregados de nuvens tempestivas, enquanto o eco distante de trovões ressoava como um prenúncio da revelação que se aproximava. O temor e a expectativa se entrelaçavam em seu coração, e ele sabia que o chamado do Senhor não era apenas uma tarefa, mas uma transformação espiritual que se desenrolava diante de seus olhos. Vamos ao altar mais uma vez, disse Noé, sua voz firme como a pedra que sustentava sua fé. Precisamos buscar a orientação de Deus em uníssono. A obra de suas mãos precisa de nosso compromisso renovado. Os filhos se juntaram a ele em volta do altar, cada um levando consigo a carga das intercessões criadas por dias de trabalho e oração. Sem, Jafé e Cã olharam-se com um misto de temor e determinação, conscientes de que estavam prestes a se alinhar à vontade divina. Senhor nosso Deus, começou Noé, sua voz elevando-se acima da brisa inquieta. Aqui estamos, teus servos. Que a tua presença nos envolva e nos direcione. Diga-nos, ó Senhor, qual é o próximo passo de nossa missão? Ao terminar a oração, um vento poderoso irrompeu do horizonte, levando consigo folhas e pequenos galhos. Era um movimento inexplicável, como se o próprio céu estivesse respondendo às súplicas de seu coração. Os filhos de Noé, tocados pela intensidade do momento, se ajoelharam, sentindo a presença divina como um manto. Então uma nuvem espessa se formou acima do altar, e uma voz ressoou, clara como o cristal: Noé, assim como rabisquistas dão forma ao barro, eu moldarei um novo povo a partir de ti. As águas que virão não só limparão, mas também servirão como purificação para os que se voltarem a mim. Naquela hora, Noé sentiu a responsabilidade pesando sobre seus ombros. Os desafios que viriam não seriam somente acerca da construção da arca, mas da edificação de um novo coração em cada pessoa que habitasse a terra. Mas, Senhor, como posso preparar a humanidade para o que está por vir? Questionou Noé, sua voz impregnada de angústia e esperança. Fala com eles, respondeu a voz, ecoando como uma tempestade e ao mesmo tempo como um sussurro de paz.
Declara minha verdade e ensina-lhes a justiça. Através de ti, as gerações saberão que eu sou um Deus que se lembra de aliança. As palavras penetraram fundo no coração de Noé, e ele entendeu que sua missão se estendia além da preservação física da criação, havia uma urgência espiritual. Então, anunciaremos tua beleza e justiça ao povo, mesmo diante da adversidade. Aqueles que ouvirem não serão apenas salvos da destruição, mas transformarão a si mesmos em novo começo, proclamou Noé, firme em seu propósito. Os filhos de Noé se levantaram, os olhos brilhando com determinação. A atmosfera ao redor parecia vibrar com a presença de Deus, e sua família se sentia pronta para ser portadora da esperança. Olhem! Gritou Cã, apontando para o céu. Sobre a nuvem, a luz começou a se manifestar em uma forma que iluminava os rostos da família. É como um arco-íris, uma promessa. A luz se dispersou em cores reluzentes, e o coração de Noé se encheu de reverência. Não eram apenas o sinal de uma aliança, mas também um lembrete da misericórdia de Deus, mesmo em tempos de julgamento. Devemos nos preparar, meus filhos, Noé disse, sua voz firme. As promessas do Senhor são verdadeiras, mas a jornada que nos aguarda será repleta de provações. Precisaremos nos unir, fortalecer nossa fé e compartilhar o que aprendemos com aqueles que estarão perdidos nas trevas. Assim, como um eco do futuro que estava por vir, a voz do Senhor se fez ouvir novamente em seu íntimo, selando o fim daquele momento sagrado, mas ainda existe um mistério a desvelar. A chuva virá, mas não será a única transformação. A terra também trará sinais que poucos saberão interpretar. Prepare-te, Noé, pois a adversidade servirá como advento de uma nova criação. A família de Noé, agora mais ligada do que nunca, olhou para o horizonte e se preparou para um caminho que exigiria fé, coragem e uma inabalável determinação de seguir a liderança do Senhor. O desafiador chamado do Pai ressoava em seus corações, e eles estavam prontos para ser portadores da mensagem redentora que ecoaria através das gerações. Noé e seus filhos, firmemente decididos em sua missão, começaram a organizar os trabalhos para a construção da arca. A cada dia que passava, a pressão aumentava. As nuvens no céu, antes apenas prenúncios, agora eram um aviso constante da tempestade que se avizinhava. Sem, Jafé e Cã, munidos de ferramentas e fé, se lançaram ao trabalho com vigor e um senso renovado de propósito. Ao se depararem com os grandes troncos de madeira que seriam utilizados, Noé disse a seus filhos, esta madeira, assim como cada um de nós, tem um potencial extraordinário. Ela será moldada, utilizada e transformada. Lembrem-se sempre que somos obra de suas mãos. Enquanto o sol se punha, refletindo um brilho dourado sobre a madeira, o espírito de Noé se inflamou e ele se lembrou das palavras do Senhor. Nosso trabalho é mais que a construção de uma embarcação, é a restauração da criação que clama em angústia, pensou, vendo em cada prego cravado a esperança de um novo começo. Nos dias seguintes, grupos de pessoas começaram a se reunir na proximidade da obra. Alguns vieram em busca de curiosidade, enquanto outros, balançando suas cabeças em descrença, zombavam da diligência de Noé. Um dia, enquanto pregava a mensagem de arrependimento e fé, um homem se aproximou, a raiva pulsando em suas veias. O que você tem a dizer sobre um Deus que punirá a terra? Se ele é bom, por que a dor e sofrimento? Noé respirou fundo, sentindo a dor da incredulidade. Meu amigo, a dor é resultado do coração humano que se distancia do Criador. Deus não deseja a morte do ímpio, mas que se converta e viva, respondeu com ternura. As águas vêm, mas é um chamado para uma nova aliança. Arrependa-se e seja parte desta nova criação. O homem balançou a cabeça, se afastando, mas as palavras de Noé pairaram no ar como um eco, afetando não só o homem, mas todos os que estavam ao redor. Cada interação era um teste de fé, uma oportunidade de semear sementes de esperança em corações endurecidos. Um dia, enquanto trabalhava, Jafé perdeu o equilíbrio e caiu, quase sendo atingido por uma viga pesada. Noé saltou em sua direção, salvando no último momento. Ambos caíram ao chão, ofegantes e assustados, mas a sensação de alívio transformava-se rapidamente em um temor espiritual profundo. Jafé, ainda tremendo, olhou nos olhos de seu pai. Papai,
O que isso significa? Significa que o Senhor nos protege, mas isso também é um aviso, disse Noé, sua voz grave, quase um sussurro. Devemos estar prontos e vigilantes, pois a fúria das águas não é apenas externa, mas interna. Precisamos estar firmes na verdade de Deus. E assim as semanas avançavam, intercaladas com momentos de oração e intercessão. Noé, guiado por um impulso divino, frequentemente se afastava para buscar respostas nas solidões da floresta. Ali, ele se sentava sob as árvores, onde o vento passava como uma canção e a criação sussurrava seu clamor. Uma tarde, enquanto buscava, uma luz irrompeu diante dele. A mesma voz que se falava ao seu espírito retornou, forte e solene: Noé, a construção da arca é apenas um ato físico, mas a verdadeira obra deve iniciar nos corações dos homens. A nova criação será forjada na fé e em arrependimento. Não temas, eu sou o Deus que tem o controle. A cada palavra, a essência do plano divino se desnudava diante dele, revelando a profundidade do propósito de Deus. Pai, como eles saberão? Em cada trovão que ecoar, nos corações dos que caminharem para a destruição, eu serei ouvido. Ouvindo a voz do arrependimento, muitos buscarão a luz na escuridão. A arca será uma salva-vidas, mas a mensagem de arrependimento deve ser ensinada antes que as águas subam. Com esta revelação, Noé voltou à sua família, seus olhos brilhando com a alvorada de um novo entendimento. Meus filhos, devemos intensificar nossa pregação. A tempestade se aproxima, e não se trata apenas da arca, mas da preparação dos corações. E assim o trabalho continuou, imbuído de urgência e propósito. Porém, em meio à dedicação da família, uma sombra de angústia pairava sobre a terra. Nos recantos mais distantes, os que se afastavam da luz mergulhavam mais profundamente na escuridão. No horizonte, as nuvens se amontoavam, prenunciando não apenas a chuva que inundaria a terra, mas uma revelação aterrorizante que poucos estariam preparados para enfrentar. Trunqueando-se na fissura entre fé e incredulidade, um novo mistério aguardava para ser revelado. O que as águas trarão consigo, Noé? Pois, em meio à tempestade, nem mesmo os mais devotados poderiam prever o que Deus, em sua soberania, havia determinado. Enquanto o tempo passava, a construção da arca se tornava uma experiência cada vez mais desafiadora para Noé e sua família. A pressão aumentava não apenas pela magnitude do projeto, mas pela crescente onda de zombarias e escárnio que ecoava ao redor deles. As vozes da incredulidade se intensificavam, como se um vento tempestuoso soprasse direto nas costas de Noé enquanto ele mergulhava em sua missão divinamente ordenada. Noé decidiu, então, reunir sua família ao entardecer. A luz suave do sol poente banhava a arca em um brilho sutil, e ele conversou com seus filhos em um tom sério. Amados, temos de permanecer firmes. A zombaria não é contra nós, mas contra o Criador que nos enviou. O Senhor já nos revelou o que vem, e devemos ser guardiões da verdade. Cã, o mais jovem, com um semblante de confusão, questionou: Mas, pai, como podemos ter certeza? O que nos faz crer que essas águas de que você fala não são apenas histórias de um homem idoso? As nuvens podem não significar destruição, mas apenas uma mudança de tempo. Noé olhou para seu filho, percebendo a batalha interna entre a fé e a dúvida. Meu coração se entristece ao ver sua luta, mas lembre-se, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Assim como eterno é o amor de nosso Senhor, a sua palavra não falhará. Enquanto falava, uma sinfonia de trovões ressoava ao fundo, uma nota que se intensificava à medida que Noé falava sobre o aviso divino e a promessa de um novo começo. Raiz de esperança invadia o coração de sua família, embora as dúvidas persistissem entre os homens e mulheres da terra. Nas semanas que se seguiram, Noé intensificou sua pregação. Ele se erguia à vista do povo, suando sob o sol inclemente, e proclamava a mensagem de arrependimento e renovação. Arrependam-se, ó terra de infidelidade! As águas estão por vir, e com elas o juízo dos céus. Mas há esperança na arca que o Senhor preparou. Os que o ouviam retorciam os rostos, alguns riam, enquanto outros sentiam a inquietude em seus corações.
Mas uma alma que se destacava da multidão era a de um homem chamado Matusalém, um dos últimos representantes do conhecimento antigo. Ele se aproximou de Noé em um momento de meditação, trazendo um olhar grave e cheio de reflexão. Noé, disse Matusalém, com a voz baixa, as manhãs que conhecemos estão se esgotando. Ouvi o que dizeis e sinto o peso do que está por vir. Mas o que podemos fazer para escapar desse avisado juízo? Voltem-se para o Senhor, respondeu Noé, com fervor. Ele é a única salvação possível. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, 1. O velho homem assentiu, seus olhos refletindo a luta entre sua sabedoria e suas emoções. No entanto, muitos entre nós se negam a ouvir. As vozes de incredulidade estão ensurdecedoras. E você, Noé, carrega um peso tão grande. O patriarca sentiu o peso das palavras de Matusalém. A sombra da incerteza abatia-se sobre ele, e Noé se afastou para orar. Em suas súplicas, a dúvida foi confrontada pela certeza da promessa divina, e sua determinação se renovou. Ali, na quietude do bosque, a voz do Senhor sussurrou novamente a verdade inabalável: Eu estou contigo, Noé. Em você, estabelecerei uma aliança. E assim, Noé retornou, repleto de fé renovada. Mas, à medida que o dia avançava, uma nova nuvem obscura cobriu o céu. Não eram apenas as nuvens formadas pela tempestade, mas uma neblina densa de trevas parecia refletir a própria condição espiritual da terra. Uma inquietação crescia na atmosfera e uma voz sussurrava os segredos ocultos do maligno, insinuando-se nas consciências dos homens. Enquanto os filhos de Noé continuavam a laborar, outros homens começaram a desaparecer no meio das sombras, entregando-se ao desespero e à perdição. E assim, o tempo se esgotava. O que as águas trariam consigo se tornava não apenas uma questão de destruição, mas de testemunho das escolhas humanas. Um novo mistério aguardava ser revelado. Que outros propósitos o Senhor possui nas trevas sobrenaturais que cercam a criação? As nuvens se tornavam cada vez mais densas, e a expectativa pairava no ar pesado. O tempo de resposta se aproximava, e Noé sentia no espírito que a revelação de Deus estava prestes a arrebatar a terra pela raiz. Enquanto a arca erguia-se em sua magnitude, Noé observava, preocupado com o que estava por vir. O sol se despedia no horizonte, e os últimos raios pareciam lutar para atravessar a escuridão crescente que se agrupava sobre a terra. Ele sabia que o Senhor havia prometido que nunca mais destruiria o mundo com água, mas na sua alma havia uma sensação de que a tempestade não se limitava ao clima, havia uma batalha espiritual que estava se intensificando. Noé reuniu novamente sua família sob a luz pálida do crepúsculo, e com eles sentados à volta de uma pequena fogueira, ele sentiu que era o momento de compartilhar suas reflexões mais profundas. Meus filhos, começou ele, sua voz firme, mas entrecortada pela preocupação, sinto que os tempos são sombrios e as forças da iniquidade estão se movendo entre nós. A construção da arca não é apenas um projeto de salvação física, mas um chamado espiritual para confrontar o mal que tenta dominar os corações dos homens. Jafé, sempre o mais prudente, olhou para o céu sombrio e perguntou: Pai, como podemos lutar contra as forças que não vemos? Como nos protegeremos da escuridão que se acumula? Noé olhou diretamente nos olhos de Jafé. A verdadeira proteção vem de estarmos em sintonia com o nosso Criador. Devemos nos manter alertas e em oração, sempre dispostos a ouvir sua voz. Sentir a sua presença é o nosso abrigo e a nossa arma mais poderosa. A tensão tornava-se palpável entre os membros da família, enquanto a chama da fogueira dançava. Cã, que antes desafiara a autoridade do pai, agora se mostrava pensativo. Então, devemos nos preparar para mais do que um dilúvio das águas, devemos nos preparar para um dilúvio de escolha e de fé? Exatamente, meu filho, confirmou Noé, sorrindo para o discernimento adquirido pelo jovem. É na escolha que se revela a verdadeira natureza humana. Aquelas que farão as escolhas corretas salvarão não apenas a si mesmas, mas também se tornarão faróis de esperança para outros. Naquela noite, antes de se retirar para descansar, Noé decidiu buscar ao Senhor mais uma vez. Ele se afastou da família e caminhou para um local mais retirado, um lugar onde frequentemente encontrava paz e comunhão com Deus.
A escuridão envolvia-o, mas sua determinação era mais forte que o medo. Noé, covardemente já tinha doado tudo às suas dependências. Ó Senhor, clamou Noé, sua voz ecoando entre as árvores. Há uma batalha se formando. Revela-me o que está acontecendo ao nosso redor e como devemos nos preparar. Não apenas a arca, mas os corações de todos os que nos cercam. Noé havia mal terminado de falar quando uma luz intensa rompeu a escuridão à sua frente. A presença de Deus se fez palpável, e uma paz transcendental envolveu-no. A voz que o confortou antes voltou a soar, clara e autoritária: Noé, não temas. A rebelião nas almas dos homens clama por justiça, e a maldade que se entrincheira carregará consigo consequências além da compreensão. Mas quais ações tomaremos? Noé disse, seu coração agora mais pesado com o peso da responsabilidade. Confiamos em ti, mas somos pequenos diante da enormidade do que está por vir. Posicione-se à frente da injustiça e proclame minha verdade, a voz prosseguiu. A arca será um símbolo, mas seu verdadeiro propósito é o de salvar as almas perdidas. Não temas o desprezo, muitos virão e verão que não é apenas um sinal, mas um convite à reconciliação. Noé sentiu o ardor em seu coração, e a decisão de levar a mensagem de Deus à humanidade renasceu dentro dele. Ele sabia que retornaria à sua família com um propósito renovado e um desejo ardente de pregar ao povo ainda mais enfaticamente. Quando o dia seguinte chegou, a nuvem de dúvidas que pairava sobre a terra não se desfez, mas havia um fervor na dedicação dos filhos de Noé. Juntos, eles continuaram a construção da arca, mas cada martelada e cada prego eram acompanhados por orações fervorosamente deixadas ao céu. E assim, conforme cada dia se desdobrava, mais zombarias e descrenças se abatiam sobre eles. Contudo, uma nova determinação crescia nos corações da família de Noé, uma força alimentada por insistência e fé, mesmo diante da incerteza que cercava seu ministério. As palavras de Noé continuaram ecoando em meio àqueles que não tinham serventia, e ele passava horas pregando, buscando em cada um aliviar as que foram debatidas pela escuridão. Certa noite, enquanto falava a um grupo de pessoas que se reuniram curiosas na borda da construção, um homem se destacou entre a multidão, intensamente envolto em trevas. Por que devemos nos preocupar com suas palavras, Noé? As coisas continuarão como sempre foram, não há juízo à vista. A indignação de Noé não faltou em sua resposta. Meu amigo, o juízo é uma entrega gentil de Deus. Ele anseia por restaurar e redimir suas almas. Olhem ao que aconteceu antes. A queda era evidente em cada um de nós. Agora mesmo, se abandonarem suas formas de viver, verão a verdadeira luz. Assim, as semanas seguiram-se em luta e fervor, e Noé continuava a observar as nuvens se tornando cada vez mais densas, um prenúncio da tempestade. Na sua mente e coração, uma pergunta persistia: que tempestade é essa que está se forjando entre o céu e a terra? Um dia de grande provação estava se aproximando, e o som de um novo mistério aguardava. Enquanto Noé resolvia qual seria seu próximo passo, não sabia que o que vinha além era algo que mudaria para sempre a história da humanidade. No entanto, uma clara realidade tornava-se evidente: a aliança de Deus com seus servos começava a se desenrolar, e suas vidas seriam para sempre marcadas pela escolha de obedecer ou não. A mensagem da arca e a mensagem de arrependimento não se esgotariam, estavam prestes a alcançar a salvação de muitos, assim como os desafios da fé estavam apenas começando.